Vejamos então como resolver a integral da letra A. Nós iremos resolver usando a técnica de diferenciais. Pode usar também a técnica de substituição de variáveis. Vamos lá. Na letra A, nós temos a integral de 1 sobre 1 mais raiz quadrada de x dx. Bom, pela aula anterior sobre integrais envolvendo raiz quadrada, eu sempre coloco a diferencial da raiz. Então, é o que nós iremos fazer agora. Vou multiplicar por 2 e vou dividir por 2. Então, vou escrever 1 mais raiz quadrada de x. Vou dividir por 2, mas eu irei também multiplicar por raiz quadrada de x aqui em cima e raiz quadrada de x embaixo. Agora, esse termo aqui dx sobre 2 raiz quadrada de x é a diferencial da raiz. Então, nós podemos escrever simplesmente essa integral como sendo 2 raiz quadrada de x, que já estava aqui, a diferencial da raiz sobre 1 mais raiz quadrada de x. Bom, vamos então, agora, nós iremos separar, né, essa integral aqui. Para isso, nós vamos somar 1, então vai ficar 1 mais raiz de x menos 1, tá? Dividido por 1 mais raiz quadrada de x. E aqui a diferencial da raiz. Tá certo? Então, eu apenas somei e subtraí o número 1. Agora, separando aqui, nós temos 2. 1 mais raiz de x dividido por 1 mais raiz de x é 1. Então, vamos escrever 1. Menos 1 sobre 1 mais raiz quadrada de x, a diferencial da raiz quadrada de x. Separamos agora em duas integrais. Vai ficar integral de 2 vezes 1, a diferencial da raiz quadrada de x, tá? Menos 2 vezes a diferencial da raiz quadrada de x por 1 mais raiz quadrada de x. Bom, agora, a integral da diferencial da raiz é a própria raiz quadrada. Esse 1 é constante, não altera nada. Então, teremos 2 raiz quadrada de x. E aqui, eu tenho d, a diferencial da raiz quadrada de x, sobre 1 mais raiz. Ou seja, é um du sobre 1 mais u. Isso é logaritmo natural do módulo de 1 mais raiz quadrada de x. Então, aqui será menos 2 do logaritmo natural de 1 mais raiz quadrada de x mais c. Está aí resolvido, então, a letra A. Vejamos agora como se resolve a letra B, que é a integral de x dividido por 1 mais raiz quadrada de x dx. Eu vou resolver por diferenciais e também por substituição de variáveis. Primeiro por diferenciais. Vamos lá. Eu posso escrever essa integral como sendo 1 menos x e 1 sobre raiz quadrada de x dx. Observe que não alterou nada na integral, porque 1 menos 1 é 0, e menos o menos x é o x que já estava na integral. Bom, vamos separar em duas integrais. Então, eu terei a primeira integral como sendo 1 sobre
1 mais raiz de x, dx, menos a integral de 1 menos x, dx, sobre 1 mais raiz quadrada dx. Bom, essa primeira integral é o que nós resolvemos na letra A. Então, vamos escrever a sua resposta, que é 2 raiz quadrada de x menos 2 logaritmo natural de 1 mais raiz quadrada de x. Então, está feito, tá, a nossa primeira integral. E para a segunda integral? Eu tenho 1 menos x por 1 mais raiz de x. Vamos usar álgebra básica. Vamos usar a diferença de quadrados. Então, eu vou escrever aqui embaixo que a ao quadrado menos b quadrado é a menos b que multiplica a mais b. Então, vamos lá usar essa fórmula. Vamos escolher o a como sendo 1 e o b como sendo x, tá? X, 1 menos x. Bom, mas o 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. E o x, eu vou escrever raiz quadrada de x ao quadrado. Portanto, nós temos então a diferença de dois quadrados. Isso é igual a 1 menos raiz de x vezes 1 mais raiz quadrada de x. Se eu passo agora esse 1 mais raiz de x para lá dividindo, tá? O que é que eu vou ter então? Isso implica que 1 menos x sobre 1 mais raiz quadrada de x é 1 menos raiz de x. Fantástico! Vamos então voltando à nossa integral. Todo esse integrando, aqui em cima, eu irei substituir por 1 menos raiz quadrada de x. Então, teremos a integral de 1 menos raiz quadrada de x dx, tá? Portanto, a nossa integral é 2 raiz de x menos 2 logaritmo natural de 1 mais raiz de x. Uma parte importante aqui, eu vou até colocar parêntese, por quê? 1 mais raiz quadrada de x é sempre positivo, tá? A raiz quadrada, aqui o domínio dela, o x tem que ser maior ou igual a zero. Como tem 1, então tudo é maior ou igual a 1, e o logaritmo é positivo. E o módulo de um número positivo é igual a ele mesmo. Bom, a integral do 1 é menos x e mais a integral da raiz quadrada de x, que nesse momento vou escrever como sendo x elevado a meio, tá? Então, vamos lá. Eu terei 2 raiz de x, raiz quadrada de x, menos 2 logaritmo natural de 1 mais raiz quadrada de x, menos x mais... Como é que eu integro x elevado a meio? Eu somo 1 no expoente, então vai ficar x elevado a 3 meios, e divido por 3 meios. Mas dividir por 3 meios, você dá uma cambota no 3 meios, vira 2 terços. Então, eu tenho aqui o x a 3 meios, tá? E, portanto, eu vou ter aqui. Lembrando que x elevado a 3 meios é x raiz de x, tá? Então, eu tenho aqui 2 terços do x raiz quadrada de x, mais 2 raiz de x, menos x e menos 2 logaritmo natural de 1 mais raiz quadrada de x mais c. Está aí resolvida a letra B usando diferenciais. Bom, e para encerrar esta videoaula, vamos resolver novamente a letra B usando substituição de variáveis.
que é uma técnica muito conhecida e muito utilizada por muitos alunos. Vamos lá. Eu vou chamar de x u ao quadrado. Então, eu vou fazer até uma substituição direta. No lugar do x eu coloco u ao quadrado. Aqui vai ficar 1 mais raiz quadrada de u quadrado. E aqui eu fico a diferencial de u ao quadrado. Então, eu terei u ao quadrado. A diferencial de u ao quadrado é a derivada de u quadrado, que é 2u du. E aqui eu tenho 1 mais u. Tá? Então, foi feita essa substituição, lembrando então que o nosso x é u quadrado. Eu posso escrever então igual a 2, a integral de u ao cubo por 1 mais u du. Bom, estamos diante dessa integral, u elevado ao cubo por 1 mais u. E aí, como proceder? Uma maneira é fazer a divisão de u ao cubo por 1 mais u, mas eu sempre gosto de usar produtos notáveis. Então, nós vamos fazer assim. Vamos escrever u ao cubo mais 1 menos 1 sobre 1 mais 1. Isso não altera a minha integral, tá? Mas, olha só que incrível que vai acontecer aqui. Vamos separar em duas integrais. 1 mais u ao cubo por 1 mais u e du menos 2 da integral de 1 por 1 mais u du. Agora, da álgebra básica, tá? Vamos escrever aqui numa pequena caixinha aqui, que se eu tiver a ao cubo mais b ao cubo, isso pode ser fatorado em a mais b, que multiplica a quadrado menos ab mais b ao quadrado. Então, está aqui a nossa identidade vinda da álgebra básica. Portanto, 1 mais u ao cubo eu posso separar, fatorar. E eu faço o meu a aqui igual a 1, o b igual a u, e teremos então 1 mais u ao cubo é igual a 1 mais u, vezes 1 menos u mais u quadrado. Então, vamos lá. Todo esse integrando, ele vai ser substituído por, uma vez que eu passar o mais u dividindo, né? Eu terei então 1 menos u mais u quadrado du e menos a integral de 1 mais u du. Essa integral é o logaritmo natural de 1 mais u, tá? E essa integral aqui é bem simples, eu vou fazer direto aqui, nem vou separar em três integrais, por quê? A integral de 1 em relação a u é u, então eu tenho 2u. A integral de 2u é u quadrado, então menos u ao quadrado. E a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, então eu escrevo 2, tá? U ao cubo sobre 3 menos 2 logaritmo natural de 1 mais u, tá? E para encerrar, tá, esta videoaula, vamos apenas substituir quem que é u. O meu u é raiz de x, então vai ficar 2 raiz de x, u ao quadrado é x, menos 2 terços, tá? Aqui é mais, perdão, aqui é mais 2 terços de x raiz de x, tá? Por quê? Raiz quadrada elevada ao cubo é x raiz de x. E menos 2 logaritmo natural de 1 mais raiz de x e mais a constante de integração c. Está aí então resolvida nesta videoaula duas integrais envolvendo raiz quadrada.